interessante nessa história, talvez o Cláudio Renato possa contar um pouco das conquistas. Eu, por exemplo, fiquei muito curiosa em saber das suas conquistas. A gente sabe que é um garimpo de apuração, e a gente conta com a sorte, a gente conta com uma relação, é um telefonema que dá certo, e a gente vai passo a passo construindo a nossa história, né? Eu fiquei muito curiosa, por exemplo, com a sua história. Como é que você foi construindo ela? Talvez eu gostaria um pouquinho se o Cláudio foi o responsável por toda a apuração. Ele ficou 2 meses mergulhado para conseguir os personagens. Ele conseguiu pessoas que nunca tinham falado, inclusive uma das filhas do Rubens Paiva, Eliana. Ela nunca mais quis tocar no assunto por razões. Ela foi presa com 15 anos, logo depois que o pai também foi preso. Então ela tinha N razões para não querer mais, de uma certa forma, retomar aquele assunto publicamente, e o Cláudio conseguiu fazer com que ela falasse para a televisão. Quer dizer, que tem aí uma exposição, né, de vídeo, que a gente sabe muito bem da fragilidade e, ao mesmo tempo, do poder de uma imagem. Eu acho que todo trabalho jornalístico, né, é difícil a gente verbalizar depois que está feito e tudo mais, mas eu acho que é uma questão de oportunidade, entendeu? E a gente percebeu, a Miriam tem essa história longa com jornalismo, com atividade política que ela teve na juventude e tal, a gente conversava muito sobre isso. E a gente percebeu que existia uma coisa para acontecer muito importante, que era a Comissão da Verdade, que era passar a história do Brasil Olímpico. Isso era muito importante. E a gente conversava sobre isso, né? De certa forma, a Miriam, na coluna dela, ela já vinha escrevendo sobre isso, né? Só que é o seguinte, a gente não tinha, conversando e tudo mais. Até que houve essa curiosidade, a partir de uma exposição que teve em São Paulo, em 2011, onde é o Museu da Resistência, de conhecer esse personagem e tal. Eu entrei em contato com o Vladimir Saqueta, uma pessoa que nos ajudou muito, né? E depois eu não tinha falado nada com a Miriam ainda. Aí depois que a gente viu que podia haver uma viabilidade, eu falei, Miriam, e aí, tá? Ela, não, você, pelo amor de Deus, não mexa com minhas emoções assim, não. E aí ela tomou a frente, assim, não, vamos fazer, a gente precisa fazer. E aí a gente começou a pensar assim, vamos fazendo assim devagarinho. E de repente foi surgindo coisas. O Vladimir foi abriu a família, a gente falou com a família e tudo mais, a gente marcou, como a Miriam falou, a gente ficou semanas sem folga, sem nada, né? 3 meses, 3 meses sem nada. E a história da Eliana foi o seguinte, no meio do caminho, eu descobri que a Eliana tinha sido presa com 15 anos de idade. E eu entrei no Facebook. E ela estava lá, Maria Eliana Faciola Paiva. E eu entrei, pedi amizade, ela aceitou. E aí a gente começou a conversar e tal. E assim, bater papo cerca Lourenço e tal, não sei o quê. Aí trocamos de telefone. Aí eu liguei para ela e disse para ela que eu achava muito importante ela falar e tal, não sei o quê. Aí ela veio, conversou, mas era uma conversa de muito tempo, 40 minutos, 1 hora e tudo mais. Até que ela chegou e realmente ela deu uma entrevista. A gente fez no mesmo local, com 2 irmãos num ambiente, com ela num ambiente separado. Eu não sei com relação a Miriam, mas eu não esperava que o depoimento dela fosse tão emocionante, fosse tão esclarecedor, não esperava. Graças a Deus, a gente já tinha uma câmera aquele dia, então a câmera ficou em cima dela, porque se estivesse em cima de mim ia ser um vexame, porque ela não chorou, e eu chorei o tempo todo, quando ela falou assim, o momento que ela estava saindo da prisão, com 15 anos, eles entregaram para ela a bolsa da mãe. Quer dizer, o pai já estava lá preso, né? Entregaram a bolsa da mãe e falaram, vai embora. Ela falou assim, mas a minha mãe vai precisar da bolsa. Não vai precisar mais. Né? Não vai precisar... não, ela fuma, ela precisa do cigarro que está aqui dentro. Não precisa não, pode ir com a bolsa dela. E ela falou assim, eu saí da prisão agarrada na bolsa da minha mãe. E aí fui para um telefone ligar para um amigo do pai. Ou seja, quer dizer, aí eu fiquei imaginando aquela menina de 15 anos de idade saindo da PE, da Barão de Mesquita, agarrada na bolsa da mãe, dizendo, não, ela precisa de fumar. Quer dizer, era assim, tipo, se ela fumar, ela está viva. Então, e essas coisas, né? Quer dizer, foi tudo muito emocionante. Tem um negócio também que é o seguinte, a gente queria entrevistar o outro lado. Porque como nós somos democratas, a gente quer que ele fale, o outro lado fale, não é?
A gente aí discutiu muito sobre a questão da isenção. Somos isentos? Não, nós somos democratas. Nós daremos a eles a chance de serem ouvidos e vamos honestamente pegar as melhores sonoras deles. Agora, e vamos pegar alguém que o represente. A gente pegou um cara que ele conseguiu convencer um general que até 3 anos atrás até 5 anos atrás era secretário-geral do Exército e comandante da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Então, alguém fresquinho, que acabou de sair e que a gente podia perguntar o seguinte: você representa o pensamento das Forças Armadas hoje? E ele disse que sim, represento. E a gente fez uma entrevista absolutamente honesta. Isso não significa que a gente não tem um lado. Assim, olha, a gente conversou muito também sobre isso. Assim, nós temos um lado. Nós temos um lado há muito tempo. Nós temos um lado desde sempre. Nós estamos do lado da vítima. Mas a gente vai fazer a matéria em que eles possam explicar o que eles pensam sobre isso. E um dos argumentos deles é que foram apenas, fazendo as contas lá que ele fez, foram apenas 4 torturados por dia durante 10 anos. Isso não é nada, segundo a visão matemática dele. Quer dizer, mas ele espontaneamente fez uma declaração absurda dessa. Queria que você, então, falasse sobre a pergunta que você foi provocada, tá? Não sei se vocês se lembram de uma novela chamada Estúpido Cupido. Não sei. Acho que não foi da época de nenhum de nós. Mas o final dessa novela, eu não me lembro o nome do ator, nem o nome verdadeiro dele, nem o nome do personagem. Mas no final dessa novela, ele decidiu ser jornalista. E ele tinha um gravador imenso, né, e que ele estava, a cena era numa das praias do Rio de Janeiro, e ele saía entrevistando as pessoas. Foi a cena que eu mais amei dessa novela. E foi neste momento que eu decidi que eu queria fazer o que aquele ator estava fazendo. Eu não sabia nem direito como era o nome da profissão, em que eu iria trabalhar, se era rádio, TV, se eu ia dar aula, se era jornal, mas eu queria ser jornalista. Eu não tinha um gravador. Eu me lembro que na época a minha tia tinha um gravador imenso e tinha um trabalho da escola para fazer. E eu falei assim, não, eu vou fazer com pesquisa, entrevistando as pessoas na rua. E eu saí com aquele trambolho. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara, e saí nas principais ruas da cidade, atrás das pessoas, carregando aquele gravador que tinha um microfone perguntando. E aquela emoção que eu tive daquela vez, aquela paixão, aquela vontade, é a que eu sinto até hoje. Na empresa onde eu trabalho, nós não temos, digamos assim, todas as facilidades, são muitas as dificuldades. Foi colocado aqui que quando a gente sai desse eixo Rio-São Paulo, né, as dificuldades elas vão aumentando cada vez mais, seja na estrutura da empresa e seja mesmo até no acesso com as pessoas. Muitas coisas eu tenho conseguido, eu tenho acesso pela forma como eu trabalho, pelo nome que eu construí no estado de Pernambuco, pela credibilidade. E sempre dando direito dos dois lados para falar. E uma coisa muito importante que eu recebo das pessoas é a questão de nada de arrogância. Porque o que eu vejo muito, pelo menos lá, são jornalistas arrogantes, que pelo fato de serem jornalistas ou de aparecerem no vídeo, se acham um ser superior aos demais. Então, a humildade me tem aberto muitas portas. Na empresa onde eu trabalho, eu fui para lá como apresentadora de um telejornal. Mas eu disse que eu não queria ficar no estúdio, que eu tenho uma paixão muito louca. Eu gosto muito da rua, eu gosto de conversar com as pessoas, mas eu também não queria mais fazer as matérias do dia a dia, que eram os homicídios aqui, os presídios lá, porque fora também desse eixo, nós temos muitos programas policiais. Então, qualquer gotinha de sangue vale uma matéria. E, a partir daí, eu falei que eu gostaria de investir mais em matérias especiais, em reportagens que você pudesse pesquisar, que você pudesse ir a fundo, você pudesse trazer coisas que muitos não sabiam ou não sabem. Quando surgiu a oportunidade da gente tentar montar um núcleo, alguma coisa parecida com um núcleo de matérias, me chamaram e eu saí da bancada. Só que esse núcleo é formado por uma única pessoa, que sou eu. Então, eu ia
produzir, eu ia executar, eu ia editar e eu ia entregar a fita. Está aqui, ó, a série com 3 ou 4 matérias, ou uma matéria especial só, prontinha para eu ar, com vinheta, os créditos, tudo pronto, as cabeças, nota P que tivesse, está tudo aqui. E pronto. Então, é assim que eu trabalho hoje lá. E essa série, ela foi colocada pelos editores-chefes do Jornal da Noite, que é o Jornal da Tribuna. Eles me chamaram numa tarde, olha, tem uma série para fazer, que a gente quer mostrar o processo de ressocialização dos detentos no Estado. Sim, ok, é você que vai fazer. Sim, quem vai fazer comigo? Eu vou te dar um apoio na produção, mas é você que vai fazer. Ok, para quando é essa série? Vai daqui 2 semanas. Eu falei, nossa, tanto tempo assim? Eu começo a produzir quando? Ontem. Ah, você que sabe. Eu falei assim, então eu tenho que começar a produzir já. Você derruba todas as pautas que tem para mim do dia a dia, que eu não vou fazer mais nenhuma. Mas o que a gente vai fazer agora se a gente não tem nada marcado? A cabeça aí, ela começa a trabalhar. E assim, eu preciso conversar primeiro com o juiz de execuções das várias execuções penais. Eu preciso de autorização para entrar no presídio. Vai anotando tudo. E as coisas vão fluir. Vai mais devagar, Eliana. Vai. Você tem que anotar, porque você vai ter que conseguir para mim. E foi assim. O que ela não conseguia, eu da minha casa. Meu marido costuma dizer assim, que quando eu entro em alguma série, quando eu resolvo fazer alguma matéria assim, eu esqueço da família, né? Porque eu passo a comer, beber e dormir o trabalho. E sonhar às vezes. Não, e sonhar. Porque eu sonhei que eu fui ameaçada, eu sonhei que eu estava numa cadeia, num presídio, e que eu acordava, hora eu estava com roupa, hora eu estava sem roupa. E, sabe, são as coisas assim que você vai ouvindo dos depoimentos que a gente colhia, e você vai absorvendo. Isso é muito ruim. Mas, enfim, das 2 semanas que foi o prazo que me deram, eu acabei tendo 1 mês, 30 dias. Mas nos 30 dias, eu produzi, eu executei, eu editei nos finais de semana, varando às vezes noite, quando eu acho um editor de imagem que topa a minha loucura, né? Olha, vale a pena, vamos lá, eu acho isso legal. Não, tá, Eliana, pela sua empolgação, vale. Eu falei assim, só que é o seguinte, você sabe como eu sou chata, né? E você não vai colar a imagem. Porque também quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, a gente começa também a ter muitas dificuldades com profissionais, né? E principalmente no que diz respeito à questão do salário, que é sempre baixo. Né? Algumas emissoras pagam muito mal. Então, você, às vezes, pega alguém que sabe colar a imagem, né? Recebe o nome de editor e é contratado. No dia que eu fui começar a edição dessa matéria, nós estávamos discutindo. Eu fui para a sala da minha chefe, que ela também, por conta do trânsito e tudo mais, ela chegou um pouquinho antes de eu chegar, que ela chegou ao hotel. Eu perguntei a ela, entrei na sala e perguntei, qual editor que vai trabalhar comigo? Na emissora sempre tem assim aquele editor que a gente acha, esse é o melhor, esse é o editor que eu gostaria de trabalhar. Mas ele estava na produção. E eu fui, qualquer um editor que você me dê, tudo bem. Aí nisso entrou uma jovem na sala. E ela se apresentou e disse assim, meu nome é Raquel, eu sou editora de imagem que estou começando a trabalhar hoje. Pois bem, Eliana, é com ela que você vai editar. É bom porque estava descansada. Tá ótimo. Exato. A menina, assim, tremeu dos pés à cabeça. Ela vinha de uma produtora, era a primeira emissora de televisão que ela ia trabalhar. Ela falou assim, Eliana, Raquel, Eliana. Rafaela. Rafaela, você vai editar a série de Eliana. Tá aí, pronto, vocês acertam o dia e começam a editar. A menina não saía do lugar. Aí fomos para uma ilha de edição, conversei durante 2 horas com ela, o que era a matéria. Nós tínhamos mais de 10 horas de gravação. Eu falei assim, olha, o material está decupado, agora relaxa. Ela estava tensa. Eu falei assim, a nossa relação, por enquanto, é profissional. E por ser profissional, eu vou cobrar tudo de você. Porque eu quero o melhor. Quando eu faço alguma coisa, eu faço o melhor. Né? Eu me dedico. Eu esqueço o resto e vou mergulhar naquele assunto. Então, foi assim. Foram 30 dias. A primeira semana, ela chegou a chorar comigo na ilha de edição, porque ela começou a cobrir a matéria. E quando eu fui ver, eu falei para ela que ela tinha feito uma merda e que não era aquilo. Por que você está colocando essa imagem, se eu tenho essa imagem que é melhor? Ai, desculpa, eu não tinha visto.
e chorou. Aí, eu falei, peraí, Eliana, baixa a bola. Eu falei assim, ó, Rafaela, vamos conversar. Eu sei que eu posso, às vezes, atropelar tudo, posso parecer assim, até meio áspera ou grossa, né? Mas não leve a mal. Nós estamos numa relação profissional. Eu estou dando o meu melhor de mim, você vai dar o seu melhor. Eu sei que você é capaz, que você tem competência para você estar aonde você está. Porque se você não tivesse, a sua chefe não teria colocado você aqui. Aí depois que ela conseguiu relaxar, no dia seguinte, ela fluiu e trabalhou legal. Eu tive sorte com o rapaz com quem eu cinegrafista, com quem a gente trabalhou, já o conhecia há muito tempo. E também aquela história, Eliana, preso não gosta de mostrar o rosto. Preso é isso, você não pode. O diretor está dizendo que a gente não passa daqui. Eu falei assim, você, tudo bem, nós não vamos mostrar, nós fizemos um pacto, nós não mostramos rosto de ninguém nessa série. Pelo menos dos detentos. Os que estavam em liberdade condicional, enfim. Mas a história de que eu não passava daquele ponto, eu falei, nós vamos passar. Você ligue, e eu dizia sempre, ligue a porcaria desse equipamento, deixe o áudio ligado da sua câmera e o meu microfone, e você vai gravar tudo. O que você pode, o que você não pode. Aí, quando o diretor descobria que a gente estava gravando alguma coisa, aí fechava. Colocava a polícia, para. Eliana, não sei o que tem. Aí, mas diretor, vem cá, olha, veja só, vamos ali tomar um cafezinho e você vai saindo meio que na camaradagem para poder conseguir as coisas que a gente conseguiu. Cada matéria é uma história mesmo. A gente vai construindo não só as relações com as pessoas com quem a gente está trabalhando, como as relações com os entrevistados, com as fontes. É uma pedreira mesmo. E isso é que dá o charme da profissão, eu acho, entendeu? Isso é que, esse desafio diário, o tempo todo, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? É você ter aquele friozinho na barriga. Eu acho que a hora que não tiver mais o friozinho na barriga, aí, sei lá, vai fazer uma outra coisa. Assim, meio que a reboque de tudo isso que vocês estão falando, né? Por que você, apesar de tudo que esse pessoal mais experiente está falando, você resolveu cair nessa vida, tá certo? Fazer jornalismo. E como é que você conseguiu? Olha só, ela aqui nessa revista, O Mensageiro de Santo Antônio, ela fez uma matéria sobre o genocídio indígena. Eu queria saber como é que você conseguiu emplacar essa matéria nessa revista e por que você resolveu fazer jornalismo? Bom, fazer jornalismo foi uma questão, uma paixão desde criança. Eu assistia ao Fantástico, assistia a TV e eu via jornalistas experientes. Até vou citar agora a Maria, porque eu amava ver as matérias que ela fazia. E eu queria crescer e fazer aquilo, informar, poder levar, poder noticiar o que está acontecendo, fazer com que as pessoas pensassem o que está acontecendo na realidade dela, ali do lado, ter informações, tentar ver os dois lados também para tirar a sua própria opinião. Eu fiz jornalismo, já sou formada há um tempo, né, vou fazer 10 anos no final do ano, mas por questões de mercado de trabalho, eu acabei indo primeiro para a assessoria de imprensa, né, sendo que a minha paixão e a minha vontade sempre foi ser repórter, sempre foi a pauta, sempre foi buscar a informação. E nunca desisti. E aí eu tive contatos com editores, né, com o editor dessa revista, que na verdade o Mensageiro de Santo Antônio, ela é uma revista da Ordem Franciscana, e ela é uma revista italiana, e lá na Itália eles fazem e traduzem para o resto do mundo. O único local que pode fazer a sua própria edição é o Brasil, porque a Ordem Franciscana é a mesma da edição da revista. E ela passou por um processo há 2 anos de mudança de edição, e a gente começou, e aí eu fui convidada, e a gente começou a fazer novas matérias, abrir um pouco mais, porque até então era uma revista aqui no Brasil, mas apenas questão religiosa, apenas os padres, os freis, que acabavam escrevendo, e aí a gente abriu um pouco mais esse leque. Talvez a minha maior dificuldade na revista, e até seja em conseguir as matérias, porque eu faço praticamente desde a pauta, a produção, tudo, né? Assim, é dada a ideia, e eu que vou atrás, eu que corro atrás. Uma das dificuldades é ser uma revista pouco conhecida. Ela é uma revista só para assinantes, a gente tem 24 mil assinantes, mas sempre são pessoas ligadas à religião católica. E aí você tem uma dificuldade que é mostrar para a pessoa que vai te dar a entrevista que vale a pena, que é legal. Ou então, por exemplo, quando a gente chega para fazer uma matéria, a pessoa acha que a revista é religiosa, então ela vai ser tranquila, não vai pegar pesado. E aí, com isso, até sofre um pouquinho, porque às vezes você vai entrevistar uma personalidade, alguma pessoa pública, e aí quando você
termina de fazer as perguntas, a pessoa fala, nossa, mas eu achei que você fosse pegar mais leve, porque é a impressão que as pessoas têm. E aí essa matéria específica que a gente, acho que foi a maior de todas nesse tempo todo, no segmento de direitos humanos, de buscar, de mostrar um pouco a realidade, foi até uma ideia vinda da Itália mesmo, que sugeriram para a gente, porque a gente não sabia como estava a situação dos indígenas no Mato Grosso do Sul até o momento, porque há 30 anos essa situação vem se arrastando e era para outubro do ano passado, mais ou menos, já terem sido resolvido, a FUNAI já ter resolvido o caso. E aí, pesquisando, em março desse ano, a gente descobriu que a situação continuava na mesma e até piorando, porque muitas outras pessoas estavam morrendo, muitas outras coisas estavam acontecendo. E aí foi onde a gente foi buscar todas as informações sozinha, aí fui atrás de contatos, tive contato com o CIMI, que é um órgão que trabalha com indígenas em vários locais no Brasil, e eles me colocaram em contato com os próprios líderes indígenas. Lá no Mato Grosso, o tempo todo, um líder indígena, até que está ameaçado de morte, ainda acompanhou a gente. E talvez foi uma matéria que eu me surpreendi porque eu não consegui seguir tanto um roteiro. Porque assim, a gente fez o roteiro, mas quando chegou lá é muito diferente, é uma cultura diferente. São muitas histórias. Eu tive muita dificuldade em escolher as histórias porque os indígenas, eles estavam com uma necessidade muito grande de ter a voz, de falar o que eles estavam sentindo e o que estava acontecendo. A gente ficou lá uma semana, mas assim, foram cerca de 3, 4 acampamentos por dia. Né, saía de um ali. E é bem na região divisa com o Paraguai, ali em Amambá e Dourados. Né? Então, foram vários. Alguns eram muito diferentes, porque alguns a gente chegava e só contava história. Outros, eles queriam colocar para fora o que eles sentiam. E era perceptível que alguns dos acampamentos que nós chegamos, eles queriam falar, mas eles tinham dúvida se a gente poderia ajudar eles ou não, porque eles já não estão acreditando mais que alguém possa ajudar. Então, eles veem o jornalismo como uma forma deles mostrarem que eles precisam, que eles estão ali. Acho que um dos momentos, até um pouco de medo, porque quando a gente tem um veículo que é pequeno, né, a gente, de certa forma, sabe que as pessoas pouco conhecem. Né? E no último acampamento que a gente foi, no último dia, que a gente estava com um líder indígena, que estava ameaçado, a gente estava aguardando, porque no final ele precisou fazer uma reunião, e o arrendatário da fazenda começou a chegar próximo do carro que a gente estava e ficou ali circulando para ver o que a gente estava fazendo. Então, nesse momento, eu percebi a tensão que era estar naquele local, porque aquelas pessoas, elas vivem há pouco tempo, algumas pessoas tinham morrido, 2 professores tinham sido mortos por estarem ali no local. Então foi uma sensação de tensão, mas ao mesmo tempo de prazer, assim. Foi, acho que a melhor experiência que eu tive até hoje, assim, nesse sentido investigativo. E é muito bom poder colocar numa revista que até então as pessoas pouco conhecem, fazer dessa revista algo mais conhecido. A matéria, inclusive, foi enviada também para a Itália, a gente ainda não sabe se vai entrar na edição de lá ou não. Não, e tem uma coisa que ela falou, que é assim, eu acho que o melhor da gente, o melhor jornalismo acontece quando a gente vai se adaptando à pauta, né? Quando a pauta vai nos pautando de verdade. Acho que o jornalismo mais preguiçoso, né? Mais meia boca é aquele que sai pasteurizado. A gente sai da redação já com tudo pronto, a gente sabe, e a gente, na verdade, fica procurando as fontes que vão dizer aquilo que a gente precisa para aquele kill, né, aquele frame, enfiar aquelas aspas, né, eu preciso achar alguém, né, e essa coisa de ir se adaptando, acho que é muito legal. A gente começou assim, a ideia era fazer 23 minutos, que o nosso programa tem 23 minutos, e a gente fez 55, e a gente fez disso também uma experiência multimídia, porque a gente fez também 2 páginas de jornal. A gente buscou tanta informação, e teve tanta surpresa ao longo do caminho, né? Encontramos coisas que a gente achava que não ia conseguir, a capacidade de apuração do Cláudio Renato é impressionante, e no final a gente tinha matéria, informação, um mar de informação. A editora maravilhosa que a gente tem conseguiu dar uma ordem naquele caos, e depois a gente conseguiu matérias no jornal que não foram assim requentado no jornal, não. Teve lead que ficou para já tanto lead que tinha lead que ficou para o jornal. A gente se adaptar mesmo ao mercado, né? Você tem tanta é tão frustrante às vezes quando você termina uma matéria e você tem tanta informação que você queria colocar em algum lugar. Tem lugar para colocar assim. A gente coloca no iPad, no site. Queria aproveitar esse gancho também para a Letícia falar, porque a experiência que vocês fizeram foi essa, né? Quer dizer, vocês têm um material, uma versão em texto, e isso virou um web documentário também, né? Conta um pouquinho isso.
Para mim, assim, a maior experiência de aventura jornalística, de começar com uma coisa e virar outra completamente diferente, é essa reportagem que eu até trouxe para me exibir, porque eu acho que é um feito ter conseguido publicar. Eu não acreditava que essa matéria fosse possível. Eu fiquei 3 anos acompanhando um menino em situação de rua. Você que propôs? É um projeto meu. Minha ideia era entender, porque eu já venho trabalhando com essa questão de infância e eu, deparando com isso, uma coisa muito comum é que assim, todos os meninos tinham família. Então, a ideia era mostrar por que esses meninos estão na rua, vão para a rua, como é que nasce um menino de rua, né? Como é que uma criança que tem família acaba indo para a rua e por que os programas sociais, apesar de todos os avanços, né, bolsa isso, bolsa aquilo, por que não se consegue tirar essas crianças da rua? E aí eu comecei a acompanhar a história dessa família, desse menino, e inicialmente até o projeto era assim, acompanhar por 2 meses, mostrar o que levou essa criança para a rua, por que não sai da rua. Só que aí entra aquilo que vocês estavam falando, assim, da pauta invadir, que a pauta ela é muito maior do que a gente imagina, e aconteceram tantas coisas que ela, quando estava prestes a publicar a primeira versão, que eu tinha 2 meses de apuração, ia sair 5 páginas, deu uma reviravolta completa na história, que aí a gente pensou, mas não é mais essa história que a gente estava pensando, a história é outra. E aí a gente foi indo, e era uma angústia, eu me sentia como grávida. Para mim, assim, eu comparo, porque é o filho da rua, essa matéria, que eu estava grávida dessa matéria, que levou 3 longos anos de gestação, com muitas dores, muitas angústias, muitos dilemas éticos, porque a gente estava muito próximo de uma realidade muito difícil, misturada com tráfico, misturada com crack, o menino na rua, a família tentando, os programas sociais tentando tirar ele da rua, e foi muito difícil. Assim, muitas vezes eu duvidei que a matéria fosse sair, porque parecia que ela escapava da mão. E embora fossem 3 anos, nesses 3 anos, claro, eu estava fazendo toda a minha pauta do dia a dia, né? Não estava dedicada para ficar fora, para fazer só isso. Então, foi mesmo uma coisa de uma obsessão de, não, esse filho é meu. Então, é porque, assim, até para contar um pouquinho mais de detalhe, não queria me estender demais, mas, inicialmente, a gente começou a acompanhar a história, e foi bem no momento em que a mãe tinha decidido ir embora, porque a mãe, até então, ela sempre estava atrás do menino. A rede de proteção conhecia, ele já tinha passado por todos os programas que existem, todos os programas sociais. A gente tinha autorização do juizado da infância, então era um caso amplamente conhecido, que a mãe tentava tirar ele da rua. Ele começou a ir para a rua, para vocês terem uma noção, com 6 anos. 5 anos, uma das primeiras vezes que ele foi pedir esmola, ele já ganhou R$100 de esmola na rodoviária, que era mais do que o salário da mãe, na época que ela fazia faxinas. E aí, ali ele tinha 11 anos, em 2009, quando eu comecei, e a mãe tinha decidido ir embora. Então, tinha bem um gancho, assim, o nascimento oficial desse menino, a mãe desistiu, ela foi embora. Então, a gente ia contar essa história de por que ele foi para a rua, por que não se tira da rua, e estava pronta a matéria para publicação. Aí, quando, uma semana antes, mais ou menos, que a gente estava prevendo, aconteceu um episódio que atearam fogo nele na rua, e ele foi parar no hospital internado com queimaduras, e ficou... E aí, a rede de assistência conseguiu resgatar a mãe e promover esse encontro. Fazia 1 ano que a mãe e o filho não se encontravam. E aí, por causa da queimadura da internação, eles se encontraram. E aí ele acabou indo morar com a mãe numa outra cidade, que era onde ela estava morando. E aí teve um momento de esperança, de pensar, o que vai acontecer com esse menino? É uma volta para casa ou é só uma questão circunstancial, que daqui a pouco ele vai recair de novo, vai voltar para a rua, vai voltar para a droga? Então, esse foi o grande momento de ficar vendo que matéria era essa. Eu não sabia mais a história que eu estava contando. Era uma história de uma esperança, era uma história de só mais um ciclo. Então, a opção foi esperar para ver que história era essa. Eu não sabia mais. Foi muitos momentos de crise, de não saber que história era essa. E, infelizmente, logo depois, ele ficou um tempo na rua, foi matriculado na escola, porque até hoje ele é analfabeto, tem 14 anos. E teve toda uma esperança e depois toda a recaída de novo, e a gente acompanhou todos esses momentos. E a matéria ela não tem um fim, ela acaba de uma maneira, porque a vida é essa, né? A gente Por que virou vídeo também? O vídeo, a gente tem uma preocupação no jornal dessa questão multimídia, de todos os projetos que a gente faz, já não é mais só papel, né? Tem essa questão toda da discussão das plataformas, que hoje, enfim, não é mais... Hoje é tudo um pouco de... A gente escreve para vários públicos. Então, a gente produziu esse web documentário, que a ideia era complementar a matéria, não repetir ela, porque ela é uma coisa só, são 16 páginas. Até comecei destacando isso, que ninguém acreditava que ela era possível, porque me diziam, são 16 páginas sem anúncio, que o jornal bancou para essa história. E ninguém acreditava. Me diziam, mas quem que vai ler isso aí? 16 páginas de texto, se vocês forem ver o projeto, ele é muito texto.
assim, muito texto, tem páginas inteiras de texto, não tem nada pirotécnico, não tem tecnologia. E meus próprios colegas me questionavam, mas o que tu quer com esse guri? O que vai mostrar de novo? Todo mundo sabe que tem menino na rua. O que essa matéria vai acrescentar? O que a gente quer fazer jornalismo de qualidade, é o que está sendo feito. É o que vocês e ninguém todos acreditava estão fazendo. e achavam que as pessoas Isso não que é iriam ler, porque era uma história triste também. Além de tudo isso ser um assunto batido, achavam que era muito triste, que as pessoas não iriam se interessar. Então, a gente também apostou no vídeo, que também era a ideia de alcançar um outro público, né? E também levar essa história mais adiante. Só que a repercussão causada foi tão impressionante, as pessoas devorarem, assim, dizendo, eu peguei para ler antes de dormir, eu comecei e não conseguia parar, e comecei a chorar, e agora nunca mais vou dar esmola na vida, porque eu vi que eu também contribuo para as crianças continuarem ali na rua. Então, causou um impacto tão grande que virou um fenômeno. Assim, essa matéria está provocando discussão sobre a questão das crianças na rua, agora incluíram um menino num programa. Está tendo toda uma discussão que lá, pelo menos em Porto Alegre, era uma coisa, assim, parecia que menino de rua era uma coisa normal, o elemento natural da paisagem, e que a matéria ajudou a desnaturalizar isso. Então, é muito emocionante para mim, assim, tanto como ver que é possível ainda publicar matérias longas, que as pessoas vão ler, que as pessoas podem se interessar quando o produto é de qualidade, quando a gente consegue contar uma história bem contada. Exatamente, e seja em qualquer veículo. Uma história que tenha qualidade, bem apurada, todo mundo quer ler, todo mundo vai ver.